Shalom de Al-Hushu aos irmãos e a todos que de alguma maneira assistirem esse vídeo. Sejam bem-vindos. Eu queria compartilhar com os irmãos e até gostaria de colocar o nome neste vídeo de Operação Storm e o Evangelho. Desde março que tem rodado a notícia de que houve uma descoberta na América de túneis que se encontram debaixo do Central Park em Nova York, e lá foi encontrado corpos de crianças, e na investigação descobriu-se que tratava-se de rituais satânicos, e foi-se investigando e descobriu-se então, segundo informações, que trata-se de uma operação ou de um sistema diabólico mundial que usa as crianças e seres humanos para subtraírem dos seres humanos uma droga chamada adrenocromo. Tudo isso eu creio é possível e não há do que duvidar, porque a Bíblia diz que ao se aproximar do fim haveria comércio de corpos e alma de homens. Se você pensar no que a Bíblia diz com relação à alma, a Bíblia diz que a alma está no sangue, a vida está no sangue. E exatamente isso que está acontecendo, segundo alguns, e eu acredito. Daí surgiu muitas informações, que eu não sei se procedem ou não, de que a Alta Society mundial está envolvida, estão sendo presos, eu não sei de nada disso. Mas eu queria comentar a respeito da ideia em si do que andam anunciando. Querido irmão, antes de qualquer coisa, eu quero estabelecer que a minha regra de fé e prática é a Santa Bíblia, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, tendo em vista que o nosso Salvador Yahushua, Jesus Cristo, nos avisou que estas coisas aconteceriam e que viriam. E para isso eu quero me ater numa passagem ou em alguns versículos da pregação de Jesus, ou de um ensinamento que ele deu antes um pouco dele ser morto, não é? Crucificado em nome de toda a humanidade. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, eu tenho no verso 4 e 5 o seguinte: E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, seria mais ou menos o seguinte: fique esperto, se ligue para que ninguém te leve para o engano, ninguém te enrole, ninguém te seduza. Fique ligeiro. Quem está dizendo isso é Yahushua, é o Salvador. Verso 5 diz assim: Porque muitos, olha a expressão, muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Se você continuar e pular para o versículo 24, diz assim: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Ouça, aqui não está dizendo do anticristo, aqui está dizendo de muitos falsos profetas. Está dizendo de pessoas que farão sinais e prodígios, e que, se possível fora, quer dizer, não é possível, mas se fosse, enganaria. Por que não engana? Porque nossa convicção está na Bíblia. Verso 25: Eis que vô-lo tenho predito. Jesus está dizendo, olha, estou anunciando isso antes que aconteça. Ele diz no 26, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Até aqui. Irmãos, ouçam,
se você for fazer uma análise fria das estratégias do mal e como ele se propaga, nós poderíamos dizer o seguinte, e com toda certeza, que nós não temos mais para onde ir. O mal chegou a um nível tão absoluto. Eu ouvi uma palavra da nossa ministra Damares, uma grande mulher, uma mulher que está fazendo um trabalho extraordinário, e ela contou de relatos com documentações e que me parece ser uma coisa que acontece muito e que normalmente acontece no meio de pessoas com condições de realizar esses crimes, de estupro de bebês de 8 dias, de 9 dias. Olha, é uma coisa que não dá nem para imaginar, uma coisa que não dá nem para pensar. A ideia disso, só a ideia é tão repugnante, tão absolutamente nojenta e podre, que o desejo é de pegar uma criatura que pratica um ato desgraçado, infame, desse, e triturar no moedor de carne. Esta é a vontade que a gente tem. Tamanha repulsa de tal situação, terrível, terrível. Mas, segundo nossa ministra, isso vem acontecendo, até tem uma organização, uma cadeia praticando isso, crime contra crianças. Mas chegamos ao ponto de crianças recém-nascidas, homens absolutamente desequilibrados, são doentes, são mais do que doentes, eles são demoníacos, eles são malignos ao extremo. Uma pessoa perguntou se eu defenderia ou se eu defendo a castração química. Ora, por certo que não, isso é uma maldade. Existe uma maneira mais rápida e efetiva de resolver isso. É 9 milímetros entre os olhos de tais pessoas. É inadmissível o fato. Pessoas violentarem crianças, mas nessa operação chamada Storm, que quer dizer tempestade em inglês, dizem que eles pegam as crianças, e o número de desaparecimento de crianças é uma coisa absurda, chega a milhões até, número de milhares e milhares em todo o mundo. Só na América, se não me engano, 870 mil crianças desaparecem por ano. E eles dizem o seguinte, que eles prendem as crianças, levam a um estado de ansiedade, de medo, de pavor tão grande, e na hora em que elas estão nesse pico, não é, que eles soltam a adrenalina, eles conseguem dar uma injeção numa parte da medula e retirar até 10 cc's dessa substância, que segundo algumas notícias dizem que chega a valer uma aplicação dessas $50 mil. Bem, o que é isso? Bem, isso é nada mais, nada menos do que você injetar na corrente sanguínea informação de que as suas células são novas e que a sua idade é nova, enganando a própria memória genética e fazendo com que o organismo venha produzir, então, como uma informação equivocada, venha produzir células novas, e com isso a pessoa rejuvenesce, a pessoa se mantém com aparência de jovem sendo velho. Então a pessoa faz uma operação plástica e aí não sei de quando em quando aplica esse adrenocromo e essa pessoa fica com aparência muito bonita, pele, cabelo. E as nossas mulheres, ao verem essas, essas pessoas ricas, atrizes e tal, fazendo propaganda de creme, vão acreditar que aqueles cremes fazem aquilo. Na verdade são drogas malditas, drogas infernais.
Mas fora isso, segundo eu não sei, consta é que ela é uma droga que dá uma satisfação absurdamente prazerosa e rejuvenesce toda a pessoa, não é? Trazendo potência sexual, ânimo, disposição, enfim. Muito bem, então surge um movimento chamado Movimento Era de Aquário, dizendo que estamos na mudança de era, e nesse aspecto eu reconheço que é verdade, e eles afirmam o seguinte: olha, a era de peixes está acabando e agora vem a era de aquário. Aquário prende o peixe. Nós sabemos, e isso é só especulativo, eu não me atenho a isso, nem prego o Evangelho segundo a manchete. Eu não gosto nem sequer de pregadores que vivem, olha a lua sangrenta, olha a bomba estourou. Então, eles só conseguem ler a Bíblia e explicá-la e entendê-la de acordo com as manchetes sensacionalistas que acontecem dia a dia. Eu não quero fazer isso, mas eu quero, com este vídeo, alertar os meus irmãos em Cristo. Então surge esse movimento chamado Era de Aquário, Era da Luz. Porém, eu quero exatamente desmistificar e mostrar que não é nada a Era de Luz, é a Era das Trevas. O movimento de Aquário é também diabólico, é infernal, é satânico, não procede do Evangelho, não procede de Jesus, não procede da luz, mas eles usam isso. Por isso que eu li o texto que muitos, disse o Salvador, viriam em meu nome e fariam até sinais e enganariam a muitos, se possível. Se possível, a mim não é possível enganar, mesmo que você venha fantasiado como um querubim. A Bíblia diz que ele, Lúcifer, tem a capacidade de se manifestar como um querubim, que foi, mas que não é mais, é um espírito caído. Então, entenda uma coisa, eu tenho visto pregadores do Evangelho que se põem a querer explicar as profecias e eles usam, curiosamente, os astros, dizendo da Virgem, do signo de Virgem, de Leão, de Aquário e de Capricórnio, e tentando explicar a Bíblia e as profecias de acordo com estas filosofias das quais a Bíblia proíbe que se faça. A Bíblia diz muito claro: não consulteis os exércitos do céu, não olhe para o céu, para o sol nem para a lua, para que não o adore, e assim sucessivamente. Mas eles então vivem em função disso, chega ao ponto de eu ver crentes dizendo assim: não, eu sou de Capricórnio, meu signo é tal, é Y, é isso e aquilo. Então surge um grupo dizendo ser muito iluminado, mas é entrevado até o tampo, dizendo que nós, os pregadores do Evangelho, interpretamos a Bíblia erradamente. Só que eles não dizem onde é que está o erro. Eles mal sabem a Bíblia. Então eu me ofereço a eles então tentarem usarem o que eles pensam saber para que me confundam de acordo com as Escrituras. O apóstolo Pedro diz que a Bíblia não é de particular interpretação. Então não é algo que um grupo específico possa ter, mas é que ele está afirmando que a interpretação bíblica é uma só, ela procede do Espírito de Deus de acordo com as Escrituras. Então eu não posso interpretar a Bíblia de outra maneira, exceto pela própria Bíblia. Então não adianta trazer para cá espiritismo, budismo, hinduísmo, e dizendo que são todos iguais e que esperamos o Maitreya. Eu não espero que o diabo de Maitreya nenhum. Eu estou aguardando o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Rei da Glória, que morreu e ressuscitou.
Então ele diz o seguinte, que muitos viriam dizendo, sou eu, sou tal, e curiosamente estão apresentando, olha, a coisa é tão louca, estão apresentando um suposto novo rei da Inglaterra, dizendo que esse cara, ele cumpriu-se nele 10 profecias e que ele é o Messias. Balela, estupidez, é não conhecer a Bíblia. Ele pode ser o anticristo, eu não sei, não me interessa quem ele é. E se ele for, problema dele. Eu sei quem é o Cristo, não o anticristo. Então ele diz, não, estamos numa nova era, e a nova era vai mudar todas as coisas, e eu quero dizer exatamente sobre isso para elucidar o irmão. Querido irmão, muitos enganadores estão surgindo, a Bíblia tem que se cumprir. Então, compreenda uma coisa. Quando houve a Revolução comunista, bolchevita, Lenin e Trotsky, eles mataram muita gente, foi uma coisa louca, foi um genocídio absurdo. Então, perceberam que era um trabalho muito grande e o resultado era pequeno. E começaram a pensar em como impor o pensamento socialista, comunista, na sociedade, sem ter que matar e fazer guerra. E criaram uma série de conceitos, não é? Nós temos entre eles Saul Alinsky, um americano, um judeu americano que trabalhou muito na inteligência do socialismo para implantá-lo, destruindo, não é, a estrutura educacional do Ocidente, que é judaico-cristã, para impor ou estabelecer a cultura socialista ou a filosofia socialista, ateísta. Entre eles tivemos aí a escola de Frankfurt, não é? Que foi mais um grupo de pensadores e filósofos. Temos também o Gramsci. E nessas idas e vindas estabeleceu-se o que eles chamam de o teatro das tesouras. O que é o teatro das tesouras? É o seguinte, eu tenho 2 times de futebol na cidade, eu tenho o Corinthians e o São Paulo. Isso é só uma maneira de explicar. E os 2 são inimigos, só que o dono dos 2 times sou eu mesmo. Então eu deixo parecer que o São Paulo e o Corinthians se odeiam e que brigam entre eles. Mas se o São Paulo ganhar, eu ganho. Se o Corinthians ganhar, eu ganho. Bem, nós vivemos isso aqui no Brasil com o PT e o PSDB, não é? As pessoas achando que o PT, que o PSDB era a oposição do PT, e não são os mesmos. Eles trabalham usando essa metodologia. Muito bem. Existe um outro aspecto, e tudo isso para explicar o que está acontecendo com essa chamada Era de Luz. Depois temos o aspecto, ou melhor, a ideia na política, a regra de 3, que é: eu invento o problema para depois eu vender a solução. Eu crio o vírus e depois vendo a vacina. Bem, como isso se dá? O seguinte: Satanás e os seus agentes fizeram com que essas pessoas acreditassem nisso. E o homem foi degenerando. Chegamos ao ponto de homens tocarem criança, não é? E se você olhar, você vai encontrar pessoas no Congresso Federal defendendo-os. Você vai encontrar no Supremo Tribunal pessoas defendendo. Você vai encontrar em toda a classe social pessoas defendendo, exceto o grande povo, o povão, que ainda mantém temor a Deus e que ainda tem algum contato com a Santa Bíblia e que ainda trabalha com a família, respeita papai e mamãe e pede a bênção de papai e mamãe. Esses, quando sabem do que está acontecendo, ficam chocados, que é o que está acontecendo no Brasil agora, que todo mundo está se declarando conservador e de direita. Nunca dissemos que era de esquerda. Nós só não queremos a destruição da nossa família
e não queremos perder o respeito e a dignidade de amarmos a Deus. E curiosamente, o que aconteceu foi que esse nosso presidente, o Bolsonaro, ganhou a eleição. Pensava-se que os católicos, a Igreja Católica, iria apoiá-lo, mas curiosamente os bispos se organizam para ir contra as medidas, não é, do governo. Curioso, a Igreja Católica se colocando contra o Evangelho. Bem, ela está mostrando as entranhas, não é? Então você vai encontrar padres dizendo assim, saiu na internet, que o culpado da pedofilia entre os padres é porque as criancinhas os tentam. Quer dizer, as criancinhas tentar esse marmanjão, meu amigo, é para dar uma surra de gato morto nesses cabra vagabundo, até o gato miar, entendeu? De tão cínicos e malignos e demoníacos, canalhas da pior espécie. Bem, então o mal foi crescendo, e quem apoiou o mal? Ah, sim, as religiões, ou não? Não é? A chamada teologia da libertação, a igreja chamada, antigamente era progressista, agora tem integral, a igreja integral, esses grupos demoníacos que dizem ser de Jesus, mas eles não têm nenhum compromisso com a verdade, eles se mesclam, eles se misturam com toda a sorte de filosofias satânicas que apoiam. Ora, como eu posso ser eu um crente em Jesus Cristo e também ser socialista que diz que não há Deus? Não é? Como é que isso não pode existir? Ou eu sirvo a Deus ou eu não sirvo a Deus. Então o mal cresceu propositadamente. Então, entenda uma coisa, irmãos. Imagine agora se disserem o seguinte: olha, nós temos aqui uma metodologia maravilhosa que vai impedir que os ladrões não mais te roubem nem se interessem em você, porque não haverá como te roubar. Aí, como assim? Imagine que você tenha um chip, alguma identificação no seu corpo, e que para você fazer movimentação, porque vão retirar o papel moeda, e já está isso para muito agora, embora o Brasil tenha lançado a nota de R$200, isso não vai durar muita coisa. O papel moeda dizem que é um dos principais contaminadores de vírus, porque passa de mão em mão. É de um cinismo isso, é de uma malignidade. E tem quem acredita, né? Tem quem acredita. Agora, sábado passado, Berlim e London fizeram protesto, arrancaram as máscaras, estão exigindo liberdade, não é? Dessas manipulações diabólicas, e não deixam de ser. Muito bem, então eles chegaram a uma situação, criaram um mal tão grande. Para quê? Para agora te oferecer a solução. Qual é a solução? Nós vamos matar todos eles, vamos matar os que roubaram, vamos tirar o dinheiro que eles roubaram com a lei Nessara e Gessara e vamos devolver a vocês, e vamos perseguir os homens que matam crianças, e vamos acabar com o mal. É o mesmo demônio. Agora ele está oferecendo a vacina, mas é o mesmo demônio, não mudou nada. Jesus não virá ao mundo arrumar o mundo, não. Antes dele arrumar o mundo, ele vai juizar. A Bíblia diz que ele vai meter fogo aqui. Ele falou na sua palavra, Pedro diz assim, que este mundo que agora existe está reservado para o fogo, e não para um novo reino de paz, antes que venha o reino do Salvador, e Senhor, e glorioso Yahushua de Israel. Haverá um período de tribulação muito grande, da qual tribulação a igreja, os santos não participarão. Entenda, um tipo de santo, porque Israel também é tido por santo, as crianças também são santas. Então, quando a palavra assim, os santos, então precisamos compreender que santos que são. Então, eu quero diminuir a duração dessa mensagem, dizendo a você o seguinte: esta ideia que está rolando na internet por muitas pessoas, que nós estamos agora
entrando num período de muita luz. Não estamos nada, é mentira, mentira pura. Continuamos nas trevas e o diabo já está enganando esses outros que não têm a Bíblia como a sua regra de fé e prática. Eles usam o budismo, o shintoísmo, o hinduísmo, eles acreditam em Buda, eles acreditam em Allan Kardec, em Chico Xavier, fazem oração pelos mortos, vibrações, não sei das quantas. Nada disso tem a ver com o Evangelho de Cristo. E eles vão ficar bravos, mas eu quero que fiquem mesmo. Eu quero que eles fiquem bravos à vontade e tentem combater a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é única. E curiosamente, esses caras nunca pregaram o Evangelho a ninguém, agora chega na última hora, querem dar uma de profetas, não é? Mas são profetas de Satanás. A Bíblia diz que viriam muitos em meu nome. Bem, o que eu quero explicar é isso. Então, o que está acontecendo? O mal cresce, cresce, ao ponto de ninguém mais suportar. E agora vem os mesmos demônios e falam assim, não, nós vamos resolver. Então você diria o seguinte, mas como que o diabo vai matar então os seus aliados? O diabo é usurpador, meu amigo. O diabo, ele é diabo, ele não é ser humano, ele não tem sentimentos de humano. Ele faz o que interessa a ele. O que ele quer é reinar na terra e arrumar um jeito de, além de ser adorado, que é o alvo dele, de impedir que Jesus venha, o que não vai ser possível. Jesus virá e vai destruí-lo. Mas ele vai fazer de tudo, ele quer, é a hora dele, pensa ele vai fazer de tudo para tentar mudar o entendimento da Bíblia sobre a população da terra. E muitos vão cair nessa ladainha. Então, se você me perguntar, você acha que esse homem, Jorge, não sei das quantas, será o nome do cara, é o rei da Inglaterra? Não me interessa, ele pode ser o rei da Baixa da Égua. Para mim não muda nada, entendeu? E se ele for, não, porque Israel já reconheceu, não tem nada publicamente. A América já reconheceu, não tem nada, é só conversação, não é? Então ele fica contando umas grosas bem loucas, não é? Que ele tem 80 anos e está conservadão, então ele está tomando adrenocromo. Ele é um dos caras que toma adrenocromo, não é? Mas para dizer que ele é super especial e que ele é da Inglaterra e que a rainha Elizabeth e a família, que eu também não ponho a mão no fogo, me parece que também são das trevas. Então o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que nós devemos levantar nossas cabeças. Quando víssemos estas coisas começarem a acontecer, levantássemos nossas cabeças, porque a nossa redenção estaria próxima. Essas coisas começaram a acontecer em 1948, quando o povo judeu volta para a terra de Israel, que pertencem a eles, as terras, não só aquilo, mas as terras que Deus prometeu a Abraão, que seriam deles, é muito maior do que vocês possam imaginar, e Israel terá sim, isso porque é promessa do Altíssimo, é promessa de Hashem. Então começou a acontecer em 1948. Alguém vai dizer assim, olha, essa história que Jesus virá e de que ele vai arrebatar a igreja, eu já ouvi desde criança. Sim, é verdade, eu também ouvi, mas isso vai acontecer. Mas pode demorar 100 anos. Não pode não. Por que não? Porque as promessas de Jesus se compromete dizendo que a geração que acontecesse isso não passaria. E a geração bíblica não é 40, nem 70, nem coisa nenhuma. A geração bíblica são 100 anos. É só você ler a promessa, a palavra que Hashem falou com Abraão, e dizendo que o povo de Israel seria escravo durante 4 gerações, e Israel foi escravizado durante 430 anos. E você me perguntaria, e você não vai dividir os 30 anos? Não, porque sempre tem o período de misericórdia, e os 30 anos foi o período, sempre aquele acréscimo que o Todo-Poderoso concede para que a gente mude. Então, tendo em vista que nós temos 100 anos de geração, então nós temos 1948, não é? E se nós colocarmos aí 100 anos, jogaremos para 2048,
Nós estamos já em 2020, vamos para 2021, então nós temos 27 anos. Porém, nós seremos arrebatados antes. Eu, como disse numa outra mensagem que eu tenho aqui, você pode estudá-la, ouvi-la. Jesus e as bodas, ou Jesus e o dilúvio, a arca de Noé, alguma coisa assim, Jesus ou arrebatamento e arca de Noé, não me lembro o nome da mensagem, mas alguma coisa assim, em que eu mostro biblicamente que será 15 anos antes, mesmo pelas festas judaicas, tanto quanto as profecias neotestamentárias, porque as pessoas misturam tudo, né? O calvinismo é uma coisa louca, ele mistura tudo, faz uma confusão terrível. Porém, a Bíblia diz, segundo o apóstolo Paulo, que haverá um período de paz e prosperidade, e então virá uma grande tribulação. Isso quer dizer que antes que venha a grande tribulação, haverá sim um período de paz e tranquilidade na terra, e para que isso aconteça não pode ser 1, 2, 3 anos. Então, segundo o que Jesus falou, que seria como nos dias de Noé, Noé entrou na arca e ficou 7 dias na arca sem nada acontecer. O povo zombava dele lá fora e ele lá na arca e nada acontecia. A porta já estava fechada para o lado de fora, mas depois de 7 dias começa a chover. Sabemos que a chuva e a tribulação. Passaram-se 7 dias com Noé dentro da arca antes que viesse a tribulação. E aí a tribulação são mais 7 anos aí, jogamos para 14 anos. E se você estudar as 3 últimas festas proféticas, você verá que dá exatamente 14 dias, não é? Da primeira festa, do shofarote, até os tabernáculos, não é? Então, terminando aqui, o seguinte, não se iludam com isso, não vades após eles, diz o Senhor, porque assim como o relâmpago se mostra no ocidente, ou sai do ocidente e se mostra no oriente, ou sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, esquece desse rei, desses caras todos que vão dizer, porque quando Jesus aparecer, todo olho verá e saberemos de fato. Não precisará Rede Globo ou Rede Lixo de televisão, nem CNN, nem NBC, nem BBC, nem Fox, nada. Todo mundo saberá. Não será necessário televisão, todo olho verá. Então, encerrando o seguinte, vamos enxugar isso aqui. Eles criaram o mal, o mesmo grupo, e agora oferecem uma saída. E as pessoas vão achar que eles são bonzinhos. Eles não são, eles são os demônios de sempre. Não se iludam. O único que vai resolver tudo isso aqui se chama Yahushua. Não é nenhum Maitreya, não é nenhum espírito de Manuel, não é nenhuma líder de nova era, coisa nenhuma. Era de Aquário, é o Satanás. Nós estamos aguardando o reino dos céus, que não são eras de Aquário, mas é o reino milenar do nosso Senhor, bendito e glorioso Yahushua HaMashiach. Se você tiver alguma dúvida, você pode nos escrever, mande sua pergunta aí pelo vídeo e eu tentarei responder, tá bom? Deus abençoe você, meu irmão, Deus abençoe a você e não vá de rodo não, viu? Em nome de Jesus. Não fique encantado com Satanás, não. Deus abençoe vocês.